Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso webinar Clínicas que Crescem. Hoje vamos abordar estratégias de marketing médico para lotar a sua agenda. A gente está ao vivo agora no Instagram, a aula será disponibilizada por completo no YouTube, tá? Então, se você quiser reassistir em outro momento, fazer anotações e trazer para o seu sócio, para o seu diretor, então vai ser super possível, tá? Se você é médico, gestor de clínica ou consultório e sente que a sua agenda poderia estar mais cheia ou mais previsível, fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar exatamente o que está funcionando hoje no marketing médico. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje a sua clínica depende muito de indicação? Ou então tem alguns meses que são muito bons e outros nem tanto? Se a sua resposta for sim, você não está sozinho. E o problema não é falta de paciente, é falta de estratégia de marketing. Então, hoje você vai entender como estruturar um processo de atração e conversão de pacientes de forma ética, previsível e sustentável. Sem receita de bolo, sem mentiras, sem papo de guru, aqui é fundamento, realidade, técnica, ciência. Para quem não me conhece, eu sou Pablo Menezes, especialista em marketing e growth, já com mais de 10 anos de experiência. Já fui sócio de uma das primeiras agências de marketing médico aqui no Rio Grande do Norte. Atualmente sou sócio e head de marketing growth do Quark Clinic, que é um dos maiores sistemas de gestão de clínicas do país. A gente já atende aí mais de 900 clínicas em todos os estados. Então, se você ainda não conhece, dá uma pesquisada aí, porque com certeza você vai encontrar várias funcionalidades que podem te ajudar a crescer o seu negócio. Uma das coisas que nós vamos falar aqui é sobre fundamentos do marketing, porque muito se fala sobre marketing, mas nem tudo que se fala é realidade. Tá? Então, eu vou começar aqui porque tem bastante conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, vamos lá. O diagnóstico que ninguém quer ouvir. Uma das coisas que mais trava o crescimento é confundir movimento com crescimento. Quando você acha que tem curtidas demais, visualizações de mais ou de menos, esses não são indicadores reais que o seu negócio está crescendo. Pessoas passando, entrando, esses são apenas alguns indícios, mas você pode estar completamente enganado, porque no final das contas o que vai valer é o faturamento, controle de custos, lucro. E se você apenas olha para agenda cheia e você não tem um olhar cuidadoso para a retenção de pacientes que chegam, para um faturamento ao longo do tempo, que a gente vai aprender hoje aqui, o que significa LTV, você termina sempre correndo atrás do vento, não construindo fundamentos de um negócio longevo, que consegue ter uma durabilidade longa, que consegue reduzir o CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Então, outra coisa é depender muito de indicação. Talvez você tenha tido sucesso até aqui com indicação, mas se você depende único e exclusivamente desse canal, você está refém da vontade alheia. Então, você não tem as rédeas do seu negócio. E se você também não tem um CRM ativo, se você não se relaciona com a sua base atual, você termina gastando muito para adquirir clientes e você perde a maior fonte de receita possível e previsível de qualquer negócio, que é a sua própria base. 73% das clínicas independentes não sabem seu CAC real, ou seja, quanto custa para trazer um cliente, porque simplesmente não tem noção de qual canal ele pode investir energia, dinheiro, recursos, time, equipe, para trazer novos pacientes e para retê-los, mantê-los. Uma a cada 3 pacientes não volta após a primeira consulta, então 33% do seu faturamento previsível recorrente ele está obrigatoriamente quase que desperdiçado. E praticamente a maior parte das clínicas não investe em reativação. Ou seja, tem muitos milhões na mesa de cada negócio médico. E a gente vai tocar um pouquinho nesse ponto aqui, tá? Mas antes preciso desmistificar uma questão. Sempre que se fala sobre marketing,
geralmente está falando sobre alguma campanha, uma ação, uma ativação, uma comunicação que impacta, que emociona, que converte uma emoção em uma ação, que seria a compra, o agendamento. Uh, Só que marketing não é comunicação. Marketing não é post no Instagram, não é gasto no TikTok Ads, LinkedIn Ads, Google Ads, Meta Ads. E ele também não só serve para atrair paciente novo, não é trabalho do designer ou do videomaker, e ele também não funciona com criatividade somente. Porque marketing, na verdade, é negócio, é sistema de crescimento, é alavancagem com retorno previsível. Você vai ver que é muito mais ciência do que feeling. Ele gera demanda, mas ele também educa e retém. Ele também é um processo estratégico e analítico e funciona com dado, teste e otimização. Então, infelizmente, por conta dos grandes gurus que surgiram na última década do marketing digital, a palavra ela foi banalizada. Marketing não é venda de curso, marketing digital não é isso. Marketing é uma ciência. Na verdade, é uma junção de disciplinas que, combinadas, avaliam, analisam e manipulam, no bom sentido da palavra, o mercado para favorecer o crescimento de negócios. Então, segundo Peter Drucker, que é um dos pais da administração moderna, ele fala que o objetivo do marketing é conhecer e entender o cliente tão bem que o produto ou serviço se vende por si próprio. Então, um dos grandes insights que eu queria que você levasse para casa é entender o que o seu cliente, paciente, quer, deseja, sente, procura, faz, consome, vive. Quando você conhece o seu cliente, o contexto onde ele está inserido, você consegue se posicionar de uma maneira mais estratégica nesse mesmo ambiente. E nós vamos tocar no assunto posicionamento hoje também. O marketing, e eu roubei esse slide aqui do grande mestre Felipe Attabi, ele fala que a arte é a junção, o marketing é a junção de três disciplinas: o branding, produto e growth. Arte, disciplina e ciência. Por que arte? Porque você precisa chamar atenção, sim. Então, aquele post viral, ele não é uma porcaria completa. Ele tem um potencial real de atrair a atenção da pessoa. Mas vai fazer ele comprar, converter, agendar? Provavelmente, não necessariamente. O que vai fazer, muitas vezes, é toda a junção do processo. A atenção, mas a experiência com o agendamento, se é via chatbot, se é via secretária, atendente, o acolhimento, se é presencial, o atendimento dentro do consultório, o processo de recebimento de exames, resultados. Então, todo o conjunto da experiência com o produto e com o atendimento, é o que a gente chama de customer success, o sucesso do cliente, garantir que ele, de fato, obtenha o resultado esperado, desejado, minimamente. Isso também faz parte do marketing. E, por último, além do produto, do sucesso do cliente, é o growth. Growth é uma das disciplinas do marketing que trabalha com experimentação, com dados. E quando você junta tudo isso, você consegue ter uma estratégia sólida. A maior parte das empresas, dos negócios, das clínicas, dos profissionais liberais, eles estão focando somente aqui, no branding. Outras pessoas, os gestores de tráfego, estão tentando fazer você investir aqui. Mas se você trabalha de maneira descasada, provavelmente a sua estratégia ela é fluida, não é sólida.
Então, só para ficar bem ilustrado, a comunicação, o growth, as campanhas de mídia paga é como chamar alguém para sair. Já o branding é a razão por que elas dizem sim. E o produto, o customer experience, é a razão por que eles voltam. E uma coisa que a gente precisa olhar para marketing é sempre com um olhar de investimento e não como custo. Porque o custo é aquilo que você gasta sem saber necessariamente o retorno. O investimento é aquilo que você rastreia a escala. Então, se você sabe exatamente quanto você investiu em um canal, quanto você teve de agendamentos, quanto você teve de consultas efetivadas, de pessoas que efetivamente pagaram e desfrutaram do produto e serviço, você consegue calcular o retorno que houve. Então, é um investimento de fato. E existem diversos canais. Provavelmente você está mais familiarizado com os online atuais, né? Google Ads, Meta Ads, porque são as plataformas que nós mais consumimos no dia a dia. O Google para pesquisas e Instagram, Facebook para consumo de mídias sociais. Mas existem vários. Rádio ainda é um canal muito forte para alguns tipos de negócios. A mídia OOH, Out of Home, né, que são os outdoors, buzz doors, stop buzz, também a parte de eventos, patrocínios, TV, podcasts, comunidades, parcerias, todos são canais de aquisição possíveis para você escalar um negócio. Mas qual você vai investir? Qual você vai colocar tempo? Então, alguns são mais caros, outros são mais baratos. Alguns você tem retorno mais rápido, no curto prazo, alguns a longo prazo. Mas você só vai ter certeza em qual investir se você, de fato, conhece o seu cliente, o seu paciente, o seu mercado, quais os hábitos dele, onde ele está consumindo, onde ele está buscando o produto, serviço que você oferece. E existem alguns quadrantes nessa matriz que permite que você analise com calma, mas geralmente a gente busca curto baixo, custo baixo, baixo investimento e curto prazo também. Mas nem sempre esse vai ser o canal adequado, porque você precisa entender de fato como é e qual é a jornada de compra, de consumo do seu cliente paciente, tá? Uma coisa muito importante é que entendamos o conceito de funil. Muitas pessoas ouvem falar da gente, algumas pessoas prestam atenção e têm interesse, algumas menos ainda demonstram intenção e desejo, de fato, em comparar, em pesquisar sobre, em entender, e menos ainda convertem. Essa visualização de um funil é algo que nos estudiosos do marketing moderno já está ficando um pouco ultrapassado, porque o consenso é que, na verdade, uma estratégia de aquisição ela é muito mais como um ciclo virtuoso, onde os clientes que chegam vão trazendo outros, não só por indicação, mas por causa da própria receita que vai crescendo, vai se alimentando, e assim a empresa vai crescendo sem necessariamente inflar os seus custos de aquisição. Mas é bem importante conhecermos o funil, porque você precisa ser visto, as pessoas precisam perceber, encontrar e ser conscientes do seu problema e da solução. Mas nada disso vai adiantar se você não tiver um bom posicionamento. Porque mesmo que você gaste muito para aparecer, as pessoas saberem que você existe, que você é especialista, se você não se posicionar bem, você vai falar para todo mundo. Tá? Como se você estivesse num site de relacionamento atirando para todo lado. Né? Você pode até converter alguém, mas se você não tiver um posicionamento correto, adequado, você não vai ter um sucesso comercial previsível. E quando eu estou falando do comercial, não é necessariamente só na venda, no relacionamento mesmo.
Posicionamento não é slogan, é a razão pela qual alguém escolhe você e não o concorrente. Então, vamos lá fazer o exercício. Por que um paciente deveria escolher você e não seu colega ou seu concorrente? As 3 perguntas básicas são essas. Para quem você é a melhor opção? Não pense todo mundo. Mesmo que você seja um pediatra geral, um clínico geral, um cirurgião geral, ainda assim você precisa definir uma faixa etária ideal, a condição, renda, localização, momento de vida. Quanto mais específico, mais eficaz o marketing. Quanto mais específico, mais assertivo o seu investimento e mais previsível também. Tá? Segunda pergunta, por que você e não os outros? Tá? Especialização única, método diferenciado, experiência, atendimento, tempo de espera, resultado comprovado, alguma coisa tem que ser diferente. E aqui eu vou citar o famoso livro Managing the Professional Service Firm, onde ele vai falar como você gerencia com sucesso uma firma de serviço profissional, entenda, uma clínica, também funciona para escritório de advocacia, contabilidade, enfim. Ele vai dizer que existem 4 modelos de negócio principais, que é o commodity, aquele que todo mundo está brigando por preço, o procedimento, então você consegue ter uma margem maior e uma recorrência também, porque geralmente procedimentos eles não são únicos. Existe o gray hair, a experiência, você já está aí há 30, 40, 50 anos talvez, 20, 10. Então, tem coisas que você sabe, não necessariamente você aprendeu na academia, mas na vida e que é impagável. As pessoas vão pagar mais para ter a sua agenda. Geralmente, essa pessoa consegue cobrar mais caro. E tem o Rocket Science, né? A ciência de foguete, a tecnologia avançada, é um método que foi descoberto recentemente, um tipo de procedimento que só você realiza no estado, no país. Então, quanto mais próximo do Rocket Science, mais caro e mais exclusivo. Quanto mais distante, mais barato você cobra, menor sua margem, mais você está competindo com todo mundo. Então, é bem importante que você decida, escolha qual lado você vai. Então, a pergunta terceira para fecharmos o posicionamento: como você quer ser lembrado? Um bom exercício é dizer em 30 segundos: alguém consegue descrever a sua clínica com precisão? Se não consegue, o posicionamento ainda não está claro. Então, tem uma brincadeira que a gente faz, né? Que se você cita uma tagline, uma descrição, um slogan, um posicionamento em formato de frase, e no final qualquer marca serve, provavelmente o seu posicionamento está errado. Então, tenta encontrar qual a sua proposta única de valor, qual é o seu quê diferencial, porque isso vai te ajudar muito a acertar na sua estratégia de marketing. Outra coisa, para fazer análise de mercado, de fato você precisa ser um mercadólogo. Eu sou publicitário, eu fiz um curso bacharelado, eu estou o tempo todo me especializando, estudando, mas existem tantas ferramentas que você pode utilizar hoje dentro da própria internet de graça para conseguir ter insights que antes de contratar uma consultoria, talvez você possa fazer isso por si só. Uma das coisas é olhar para a sua concorrência local. Busque sua especialidade no Google Maps, na sua cidade. Em outras cidades são parecidas com a sua. Quantos concorrentes aparecem? Qual a nota? Quantas avaliações? Qual a diferença entre os primeiros e os últimos? Existem boas práticas em comum? Então faz um exercício científico de observação. Outra coisa, use o Google Trends, a SEMrush, o Keyword Planner, né, o planejador de palavras-chave, para ver o volume de busca por clínica, mais o nome da sua cidade, o nome da sua especialidade. Isso revela se há alta demanda ativa ou se você precisa criá-la. Isso é muito importante. Talvez você seja um especialista muito hiper qualificado, mas há muito pouca demanda na sua cidade. E você consegue saber isso pelo Google hoje. Então, usa o Google Trends gratuito. A SEMrush tem planos gratuitos, são ferramentas super simples de usar e você consegue descobrir fácil se 10 pessoas buscam esse termo no Google por mês, 100
1.000, 10.000, 100.000. Então, vai ficar muito claro se existe um mercado endereçável grande o suficiente para você abocanhar através de estratégias de marketing. Se você tem um mercado endereçável pequeno, então talvez seja ideal você descobrir quem são as pessoas que estão buscando e falar diretamente com elas, ligar para elas, enfim. Mas quando você tem um mercado endereçável alto, vale a pena investir em mídias de massa, em ads, em anúncios, enfim. Outra coisa, ler os reviews negativos dos concorrentes. Cada reclamação é uma dor de mercado que você pode resolver. Isso também é inteligência competitiva gratuita. Quantos insights tem no Reclame Aqui, no Google Reviews, nos comentários do Instagram? Cada erro cometido pelo outro é uma oportunidade de você acertar na sua clínica, no seu negócio. E ou uma prática que pode ser vista um pouco questionável por alguns profissionais. Eu não realizo, mas eu preciso citar que existe o cliente oculto, né? Você liga e pergunta quanto é, qual o valor, onde fica, qual o método. Então, a pesquisa também, às vezes, vai de você se colocar no lugar do paciente e descobrir o que tem, visitar a clínica, perceber. Então, perceba sempre, use o bom senso e não utilize de artifícios como mentiras, como falsidade ideológica, claro. Então, tenha muito cuidado com isso. Mas eu só preciso dizer que é uma coisa, talvez a sua secretária ligar e perguntar se tem especialidade tal, YZ, isso não é necessariamente um crime ou errado. Então, é bem importante você tentar entender isso daí. Gaste algumas horas nessa análise e você com certeza vai sair daqui a uma semana com insights preciosos para o seu negócio. Uma coisa que pode te ajudar é desenhar a persona. Se você fala que o seu público-alvo são clínicas de mulheres adultas que querem cuidar da pele, isso é muito específico. Estou falando aqui no caso de uma clínica de dermatologia em Natal, tá? Agora, se você fala, coloca o nome, idade, qual o bairro, qual a profissão dela, qual a sua renda, quais as suas preocupações. Isso é um exercício criativo, sim, mas você começa a entender padrões de... a palavra pode ser colocada em questão, estereótipos. Olha para a sua base atual. Qual a idade geralmente dos seus pacientes? Onde seus filhos estudam? Quais shoppings frequentam? Isso pode trazer insights também de talvez onde você deve investir, talvez até onde você deve mudar a sua clínica. Pessoal, pesquisa de mercado faz parte da sua definição, tá? A mercadologia é o estudo do mercado. Então, esse daqui é o kickoff. Primeiro passo. Alguns insights relevantes, tá? 77% dos pacientes pesquisam no Google antes de agendar uma consulta. 84% checam avaliações online antes de reservar o atendimento. 94% escolhem o prestador com base na reputação online. 46% encontram o médico diretamente pelo Google, não por indicação. Se você depende por indicação, então aqui é a oportunidade de você aumentar em mais 50%, pelo menos, o volume de atendimentos. 71% buscam um novo prestador se o site estiver com informações incompletas. E 88% leem reviews mesmo após receber a indicação de outro médico. Claro, você precisa gerar confiança. Quantas vezes você entra num restaurante, você entrar no Instagram antes e ver se a comida é boa, se o ambiente parece ser agradável? É o comportamento de consumo atual. Então, garanta que onde as pessoas podem te encontrar, elas vão encontrar um lugar organizado, bonito, informações claras, imagens que chamam a atenção, que provocam a sensação que você quer que o paciente sinta. Conforto, aconchego, acolhimento, cuidado, personalização. Vai depender, claro, do nível de atendimento que vocês dão, do ticket médio, mas perceba, o que a pessoa está buscando. Se você quer ser encontrado e receber conversões, você precisa atender essas expectativas no digital antes da conversão, antes da experiência. Hoje,
eu acho que esse é o grande canal que vocês deveriam investir, porque é completamente gratuito, é o mais barato e muita gente ignora. Google Meu Negócio. Você vai digitar no Google, colocar Meu Negócio, vai cadastrar, você vai simplesmente preencher, já está tudo lá. Coloque fotos, coloque imagens, coloque os procedimentos, coloque suas informações, use palavras-chave específicas. Então, você vai perceber que você vai ser mais visto no Google Maps, quando as pessoas pesquisarem por região. Não esqueça nenhuma informação, coloque os horários que você atende, descrição com palavras-chave locais. Por exemplo, clínica, clínica de dermatologia em Ponta Negra, com estacionamento gratuito. Coloque as informações claras. O que for mais relevante, coloca no título e você vai ver que isso causa um impacto tremendo, porque o Google não vai adivinhar como é o seu negócio. E as pessoas, elas são muito específicas na busca. A busca dificilmente é clínica em Natal. A busca facilmente, hoje em dia, principalmente com as inteligências artificiais, é clínica em tal lugar, com tal especialidade, com tal diferencial. Eu estou falando do Natal porque é onde eu estou agora no momento, mas isso se coloca aí no seu universo atual, tá? Outra coisa, faça reviews no momento certo. Após a consulta, manda uma mensagem do WhatsApp, é gratuito. Ter esse review vai aumentar tanto a tua reputação no Google. E as pessoas não fazem isso por livre e espontânea vontade, a não ser que tenha tido uma experiência muito marcante. Se você não tiver salvo a vida dela, tratado ela super bem, então incentiva. Pede, olha, você gostou do atendimento? Poderia colocar um review? Cara, isso vai te ajudar muito. É um dos fatores principais para aparecer nas primeiras posições. Outro, faça posts de atualizações regulares. Melhorou a decoração, tira uma foto nova, atualiza. Fez a aquisição de alguma máquina, entrou algum profissional na tua policlínica, alguma especialidade nova posta, algum procedimento novo, enfim. Coloca informações e mantém o seu perfil atualizado. E também não deixa de colocar no seu site palavras-chave locais, tá? Então, se você tem um site, o seu Google Meu Negócio é mais completo, porque você vai ter o link para a pessoa te visitar e ver mais detalhes, mas não deixe de colocar coisas referentes ao seu local de atendimento, a não ser que você seja uma pessoa que atende somente virtualmente para o Brasil inteiro. Mídia paga versus orgânica. Essa pergunta, onde eu tenho que investir? Quem depende só de anúncio não tem negócio. Quem depende só do orgânico não tem velocidade. Então, a minha tese de investimento é que você precisa equilibrar os dois pratos. Você ter ativos orgânicos de longo prazo e também de mídia paga para conseguir tracionar e ter resultados mais rápidos. Uma das formas é através do Google Meu Negócio, como já falei, ter um site com SEO local, produzir conteúdo educativo no blog, Instagram, ter um Linktree muito bem organizado e bonito. Então, quem não sabe o que é Linktree, é aquela ferramentinha que geralmente o pessoal coloca no link da bio e é como se fosse um mini site. Você consegue colocar links, fotos, informações. Então, não menospreze o Linktree. Muitas pessoas que te acharem pelo link pelo Instagram vão direto na bio tentar descobrir como agendar ou como é. Então, cara, tem muito espaço lá. Preenche, deixa atrativo. Não ignore também reviews e reputação online. Sempre que alguém te der um feedback, publica ele, coloca ele como prova social de alguma forma. E também não deixa de trazer a sua bio, seus, seus certificados, a sua participação em eventos, congressos, o que você está estudando, suas especialidades. Então, monta o seu perfil de autoridade. Agora, também, não deixa de investir em mídia paga se você consegue enxergar que há um potencial no teu mercado endereçável atual, na tua cidade, no teu estado.
tá? O Google Ads é um canal de captura de intenção. A pessoa que busca no Google, ela já está na jornada de compra. Já o Meta Ads, que é o anúncio no Facebook e no Instagram, ele cria demanda. Você está interrompendo o processo de rolagem, de scrolling no feed delas de rede social. E aí, se você consegue chamar a atenção dela, talvez a pessoa acesse teu perfil, te siga, comente, converta, agende. Mas uma coisa sobre mídia paga que é bem relevante é que você consegue fazer anúncios para pessoas que já visitaram o teu site. Muitas pessoas que não são do universo do marketing não está ciente disso, tá? Então, você consegue, através do Pixel, identificar pessoas que já estiveram no site e anunciar só para elas. Então, olha só que público. Talvez você possa mandar aquele vídeo extremamente específico. Ou eu vi que você visitou o meu site, quer conhecer mais. Claro, eu estou dando um exemplo um pouco mais caricato, mas você pode pensar de uma maneira criativa junto com o teu profissional de marketing, com o teu estrategista, tua agência, as formas de conectar diretamente com pessoas que já te buscaram antes, que já agendaram antes, que são teus pacientes. Talvez enviando lembretes, trazendo material educativo para eles continuarem agendando e se consultando com você. Fazer campanhas por especialidade e região é bem relevante. Então, não só fazer a consulta padrão, nome do especialista, cidade. Talvez anunciar para um procedimento específico, ou uma parte da especialidade, ou colocar no seu anúncio de busca já a segmentação como idade. Então, talvez ginecologista para mulheres acima de 50 anos. Então, talvez seja algo negligenciado na tua cidade, você possa encontrar possibilidades aí. E o legal é que você consegue rastrear e saber exatamente de onde as pessoas vieram. Quando você equilibra bem os dois universos, orgânico e pago, você consegue ter uma saúde financeira, uma independência e previsibilidade nas suas conversões, vendas, seu faturamento. Já falei, Google é intenção, Meta, que é o Facebook, Instagram, interrupção e atenção. Então, você dá uma pesquisada nesses canais aí que vai ser bem relevante. E uma dica para a gente fechar o universo de mídia paga é defina uma especialidade em um público, não anuncie para todo mundo. Escolha a especialidade maior margem e a persona mais definida. Cria uma landing page dedicada. Landing page é aquela página onde a pessoa é direcionada após clicar no anúncio. Então, não coloque a pessoa para a home do seu site ou direto para o seu WhatsApp, a não ser que você tenha um processo de atendimento muito bom. Porque numa landing page você consegue mostrar o que você tem de diferencial e filtrar as pessoas de acordo com o formulário. Então, você pergunta a idade, talvez o que ela está buscando, se ela tem interesse real. Então, levar para uma landing page é bem interessante em alguns mercados. Use Google para intenção, método para interesse. Rastreie a conversão de fato, quantas pessoas agendaram a consulta e compareceram, não apenas as pessoas que agendaram, tá? Porque senão você vai ter uma sensação de que está convertendo muito, tem muitos contatos, mas talvez esses pacientes não sejam qualificados. E teste. Eu sou do universo do growth, né? Faça experimentos, veja o que dá certo. Quanto mais você testa, mais você aprende. E vou entrar agora em outro tópico que eu citei no início, que é o lifetime value, valor ao longo do tempo. É uma métrica muito utilizada no universo da tecnologia e das assinaturas dos serviços, que é para você ter previsibilidade de caixa. Você consegue entender o valor que um cliente gera ao longo do tempo e buscar trazer clientes como ele.
O que é melhor, um paciente que vem uma vez na vida ou um paciente que vem uma vez a cada 3 meses? Se você pudesse escolher 2 públicos para fazer anúncio, você tem. Já tem uma lista ali de 5.000 pacientes no público A e 5.000 no público B. Um se consulta uma vez a cada 3 anos, o outro se consulta uma vez a cada 6 meses. Qual você anunciaria? Provavelmente aquele que tem retorno, porque você gasta uma vez e o paciente retorna. É 5 a 25 vezes mais caro adquirir num paciente do que reter. Ou seja, pode ser até 25 vezes mais barato só reativar um paciente da sua base. E a taxa de retorno pode ser até 2,4 vezes maior quando você tem um CRM ativo, como a HubSpot, como a RD, e você vai ver que no nosso sistema do Quark Clínica a gente dispõe de um processo de comunicação específico para a sua base de pacientes atual. E 5% de aumento na retenção aumentam o lucro em pelo menos 25%. Olha só. Então, eu trouxe aqui um exemplo de régua para relacionamento pós-consulta que vai trazer o seu LTV, valor ao longo do tempo. E o que é o LTV, né? Para a gente só definir aqui, é o ticket médio, ou seja, o valor do teu procedimento, da tua consulta, dividido pela quantidade de consultas no ano, vezes o ano de relacionamento. Deixa eu definir de uma maneira mais prática. Teu ticket médio vezes a quantidade de consultas que você realizou. Certo? Ticket médio vezes a quantidade de pacientes vezes a quantidade de consultas que ele realizou. Então, você consegue ter bem direitinho, claro, com a média, quanto dinheiro o seu paciente, o seu cliente deixa na sua empresa ao longo do tempo. Então, digamos que os pacientes que entraram no ano de 2025, todos eles realizaram uma consulta com valor de R$100. Tá? E eu tive 500 pacientes. Aí você multiplica 500 pacientes vezes o meu ticket médio de R$100, certo? E aí você multiplica esse valor pelo retorno. Então a pessoa pode voltar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então você consegue ver o seu dinheiro meio que indo para o futuro. Você consegue ter uma previsibilidade maior. Pesquisa um pouquinho mais sobre a LTV, porque a fórmula pode ter ficado um pouco confusa, mas ela te permite ver previsibilidade. Mas pulando, no primeiro dia agradece, traz as orientações pós-consulta, manda um WhatsApp. Daqui a 7 dias, pergunta como está o paciente, tem alguma dúvida? Daqui a 30 dias, lembra do retorno ou exame complementar. Daqui a 90 dias, faz uma pesquisa de NPS, um convite para novo agendamento. Daqui a 180 dias, faz uma reativação, traz um paciente inativo através de uma oferta, um conteúdo relevante. Talvez na primeira consulta já pergunta se ele pode avaliar. Então, é tão simples. Claro que você precisa de uma ferramenta adequada para isso e a Quark Clinic pode te ajudar, mas isso pode garantir que você, pelo menos, aumente em 25% a 30% do seu faturamento do ano, só fazendo o básico, ativando a sua base. Digamos que você consiga ativar metade da sua base, então vai ser bem mais do que 25% a 30% do seu faturamento. Então, LTV tem que ser a sua métrica dos sonhos agora. Começa a olhar para isso. Agora, claro, você precisa seguir as regras do jogo, né? A restrição não é tanto problema. Quem conhece a regra usa ela como diferencial. Então, no nosso blog, no nosso site, tem vários conteúdos sobre
o material do CFM, dá uma lida com cuidado, tá? Não vai fazer campanha prometendo o paraíso, porque você pode ter problemas. O seu foco tem que ser conteúdo educativo, principalmente, e também precisa ser transparente. A nova resolução permite divulgar os valores da consulta, mas se você for estratégico, talvez você possa usar isso como diferencial. A resolução permite mostrar também resultados sem identificar o paciente. Lembre-se que a gente está num processo mundial de adequação à lei geral, às leis gerais de proteção de dados, de privacidade, então tenha muito cuidado com isso. Sem edição e contexto, explicando indicações, fatores e possíveis complicações. É bem importante que você siga à risca. A diferença entre permitido e proibido é o contexto e a honestidade. Também é importante, obrigações de identificação viram provas de credibilidade. Se você tem o seu CRM visível, especialidade e RQE no perfil, então você está adequado. Se não, corre lá e já coloca, tá? Você precisa comprovar que você é um profissional de saúde, de fato, habilitado. Se você é uma clínica, um negócio, confira se os seus profissionais eles estão adequados. Do contrário, você pode estar sendo conivente com ações inadequadas. A nova resolução do CFM, né, que entrou em vigor em 2024, mas que ainda é super atual. Algumas coisas que agora que são novidades, né? Agora é permitido divulgar sim o valor da consulta, formas de pagamento, mostrar vídeos e fotos do ambiente da equipe, imagens de antes e depois, sempre com contexto educativo, sem edição ou manipulação, comprar espaço em veículos de comunicação mídia paga é legal, tá? Então você pode fazer publicidade paga sim. E divulgar títulos, especializações e RQE registrados no CRM sempre, tá? Não só permitido a prática obrigatória, tá? Agora, o que continua proibido? Garantir, prometer ou insinuar resultados de tratamentos. Você não pode prometer o que você não sabe que é necessariamente realizado. Usar imagens manipuladas ou editadas hoje é muito fácil gerar com inteligência artificial. Não faça isso, tá? Não faça isso, porque você pode ser notificado. Divulgar métodos não reconhecidos pelo CFM ou sem registro da Anvisa. Tem muita gente que produz conteúdo educativo e fala em questão de divulgação, mas termina se complicando. Então, evita falar sobre técnica chinesa, da Tailândia, sem ser algo com registro na Anvisa, porque você pode ser pego em algum dos artigos aqui da resolução. Também não gere medo, pânico ou insegurança no paciente para converter. Isso é uma prática, além de ilegal, é imoral. Divulgar a especialidade que não possui RQE registrada no CRM, isso daqui é um crime, né? Então, é meio óbvio, mas só pontuando. Então, dá uma relida novamente, estuda sobre esse material para você não correr risco ao terceirizar o seu marketing, por exemplo, de ser pego, ter que pagar uma multa, sofrer um processo. E por último, para finalizar o nosso papo, eu vou trocar a minha tela para a gente falar um pouquinho sobre o Quark Clinic, que é um sistema que transforma dado em crescimento. Tá? Então, é um sistema muito completo, gente, que tem mais de 180 funcionalidades. A gente tem a parte de gestão de agenda, CRM de pacientes, relatórios financeiros. A jornada inteira do paciente ela é coberta pelo Quark Clinic. Nós somos um sistema utilizado por grandes clínicas, tá? Policlínicas que tem 20, 30, 50, 100 profissionais de saúde. Então, se você é uma clínica que atende diversas especialidades, com diversos profissionais, com certeza o Quark Clinic é para você. Da necessidade, passando pelo agendamento, nós reduzimos a sua taxa de no-show ou não comparecimento de uma maneira absurda, tá? Inclusive, no nosso site tem uma calculadora de no-show, é gratuita, você não precisa nem se cadastrar. Entra lá, você só precisa colocar o valor da sua consulta, quantas pessoas faltam por mês e quantos agendamentos você realiza. Lá você vai ter
uma projeção de quanto dinheiro você está perdendo por mês e por ano. A gente já fez esse cálculo com alguns clientes. Existem clínicas que perdem centenas de milhares de reais por ano e algumas milhões só por não ter agendamento com confirmação automática. Então, o Quark Clinic faz isso para você. Todo o processo de pré-consulta, o disparo das informações, dos procedimentos, os lembretes, a parte da consulta, nós temos um prontuário eletrônico completamente personalizável, tá? Então, você pode disponibilizar para o seu profissional fazer do jeito que ele quiser ou disponibilizar padrões por especialidades. Então, você pode ter múltiplos, talvez a sua clínica tenha fisioterapia, mas também tem psicologia, mas também tem dermatologia, mas também tem ginecologia. Então, você pode ter prontuários personalizáveis e todos com inteligência artificial, com transcrição de voz. Então, a gente consegue preencher todos os campos de uma maneira adequada. Todo o processo de pós-consulta também, como nós falamos, nós temos a parte de CRM, o módulo de marketing que vai reativar e lembrar os seus pacientes de retornar, de seguir o procedimento, de fazer as coisas corretas. Então, a ferramenta certa para você crescer de maneira previsível, com certeza, é o Quark Clinic, tá? Então, toda a parte de recepção, atendimento, agendamento online, nós temos um painel de chamada muito bonito, que não tem poluição visual, nós temos totens, parte de caixa, chat interno para recepção, falar com o seu profissional de saúde, nós temos a parte de financeiro completo com DRE em tempo real, nós temos a parte de console de glossas para quem atende plano de saúde, nós também temos um financeiro super robusto para clínicas particulares. Então, o sistema para uma grande clínica, com certeza, é o Quark Clinic. Agora, se você ainda não é uma grande clínica com 20, 50, 100 profissionais de saúde, deseja, nós temos planos personalizáveis para clínicas que querem crescer. Então, se você deseja crescer a sua clínica e deseja, de fato, né, que ela atinja faturamentos milionários, que você consiga atender centenas e milhares de pessoas por mês, com múltiplas salas, múltiplos profissionais, com certeza nós podemos te ajudar. Nós temos, claro, múltiplos planos e as nossas mensalidades são de acordo com profissionais de saúde, então você não precisa se preocupar com usuários recepcionistas, com usuários administradores. Então, são investimentos muito baixos perto do retorno que você pode ter. Então, agenda uma demonstração. Eu vou colocar o QR Code aqui na tela para você. Escaneie esse QR Code, tá? Agenda uma demonstração gratuita e a nossa especialista vai te mostrar aí como otimizar a gestão da sua clínica com o Quark Clinic ainda em 2026 para você ter resultados exponenciais. Então, voltando para a gente finalizar, no dia a dia, final das contas, não é sobre somente atrair pacientes, né? É sobre manter relacionamento, aumentar o retorno, construir uma base fiel. E isso, sem automação, simplesmente não escala. Você precisa de ferramentas. Tá? Então, se você quiser dar esse próximo passo, acesse o link para ganhar a demonstração gratuita. Nós vamos deixar fixado nos comentários também, tá? E muito obrigado pela sua atenção. Espero que esse conteúdo tenha aberto sua visão sobre o que realmente faz uma clínica crescer, um bom posicionamento, uma estratégia de pesquisa de mercado. São fundamentos. Corre lá na sua bio do Instagram, organize o seu Linktree, preenche o Google Meu Negócio, analise os seus concorrentes e faz investimentos olhando sempre com um olhar de ciência, arte
e disciplina, tá? Porque o marketing é uma gestão dessas três coisas. Sucesso para você e que sua clínica possa crescer muito em 2026.